Não, Eu não. também, não tem problema. Bota ali, entendi, gente. Tá, Vai tô sair de gravando. novo? Acho que vai cair. Não vai? Não. Por É quê? que ele botou para gravar, ele Porque apareceu. apareceu de novo aqui uma notificação aqui. É que ele está Acho que vai. gravando, a notificação era só para dizer, entendi, que você está Olha, autorizando aqui gravar. no meu painel de controle está tudo certo, tá? Deixa eu ver. Se nós cair, nós vai saber, Não, né, meu manda- povo? Não, Ela voltou. mesmo. Só dei ok lá. Tá? Tá tudo certo. É. Então tá, vamos colocar então a nossa musiquinha. Mas a Deise não entrou, não. Deise não está conseguindo entrar, acho. Não está conseguindo? Acho que não, porque não aparece aqui. Posso fazer, Marcelo? Pode ser. Pode, querida. Evolução. A evolução espiritual, que se processa através das múltiplas existências, é lenta, mas sempre progressiva. Nenhum espírito adquirirá asas de improviso. A conquista de uma única só virtude exige do espírito repetidas lições a fim de que possa incorporá-la integralmente ao seu patrimônio moral. Ninguém muda ninguém sem mudar-se primeiro. Jesus ensinou o caminho que deveremos percorrer com os nossos próprios pés. A conscientização é um estágio que cada espírito deve alcançar por si mesmo. Podemos contar aos outros as experiências vivenciadas por nós, mas não temos como transferi-las àqueles que nos ouvem. Ninguém se furtará
se furtará aos embates da vida e à sua entrevista pessoal com a verdade. Embora seja chamado a viver em sociedade, o homem deverá escalar sozinho o monte de sua própria redenção espiritual. Por isto, em meio à massa humana, observamos as virtudes isoladas de alguns sobressaindo-se aos vícios da maioria, a feição do lírio que desponta no charco. Caminhemos adiante, passo a passo, convictos de que a distância que nos separa dos anjos ainda é a mesma que separa o verme do sol. Que assim seja. Assim seja. Isso. Muito bem. Meus irmãos, hoje nós temos uma programação de estudos que é O Cristão no Lar, onde nós analisaremos alguns aspectos do aprendiz do Evangelho com relação a vários aspectos do seu lar, vida conjugal, pais, filhos, familiares, né, que são a família, a questão do divórcio e como manter o lar estável. Então, temos uma conversa bastante franca, temas que nós já analisamos, mas que aqui o roteiro proponha uma constante reflexão sobre esses assuntos, que são as nossas maiores lutas, né, meus irmãos? Todos esses aqui, né? Vida conjugal, família, como é que eu me comporto em casa, a questão do divórcio, a questão do evangelho no lar, o culto do evangelho no lar, o trabalho e o lar. Então, vamos olhar tudo isso. Inclusive, nós mandamos um texto que é a escala da caridade, né? O Gênero, tu me pediu esses dias esse tema, né? Tu conseguiu achar lá na Revista Espírita? Eu acho que eu te informei o nome errado. É a escala da caridade. Eu te disse que é a escada para o céu, né? Isso, A eu escada não para o consegui céu achar. é que ele diz assim, ó, que a prática da caridade é a escada para o céu. Eu fiquei com essa escada para o céu. O nome do texto não é esse. Eu coloquei no grupo ali, né? A hierarquia da caridade. Vocês olharam, mas ali a gente colocou. Depois a gente vai ver esse texto aí que é bem legal, tá? Quando a gente entrar no debate da família. Mas, inicialmente, a Deise entrou de novo. Vamos ver aqui Que se eu bom. consigo ajudar ela. Inicialmente, nós vamos ler a 52ª instrução, né? Isso, vamos ver a instrução 52, que é o Velhos Hábitos. Como é mais fácil. Nós vamos, então, lendo e comentando essa instrução, porque ela é muito, 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 muito interessante. Velhos hábitos. Como é que eu mudo os meus velhos hábitos, né? Tá, Deise, tudo bem aí? Não vem, não, hein? Vamos lá. O João também Deise? já. Boa noite, irmãos. Ai, que Oi, bom que boa conseguiu noite. entrar, querida. Boa noite. Consegui, o meu Zoom aqui estava com problema. Tá. Jonathan, tu que foi o primeiro a entrar, então vamos lá. Vamos lendo aqui. Vamos lá. Deixa eu acertar. Velhos hábitos. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Fonte: O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 10. Jonathan, explica para nós essa frase aí. O que é isso? O corpo não dá cólera? O corpo, tipo... Corpo físico?
corpo físico não adoece, né? Não. Não é ele que tem o vício, né? Isso. Pode explicar. Mas, Como é que tu entendeu, Jeane? Que o vício não está no corpo físico. Está Por onde? isso que não, no espírito. No Por isso que ele espírito. não dá cólera ao que não a tem. Porque não é o corpo físico que tem a raiva, a cólera. Isso. muito bem. Exatamente. Então, não é o corpo que influencia nos meus sentimentos, nas minhas emoções. É o espírito. Ok, continuamos, Jonathan? Em primeiro lugar, é necessário conceituar que vícios são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Portanto, deve ser considerado como vício não apenas o consumo de tóxicos e de outros produtos de origem natural ou sintética. O conceito é mais amplo. Analisando em profundidade, podemos interpretá-lo como atitude mental que nos leva compulsivamente à subjugação a pessoas e situações. Tá, pode parar aí, Jonathan. Vou pedir para Patrícia, como é que a gente. O que tu entendeu desse pedacinho aí? Eu estava pensando, tomara que. É tanta palavra difícil, tomara que não pergunte. Diga. O que tu entendeu disso aí? O conceito é mais amplo. Sim. Uhum. Então, olha ali, a atitude mental que nos leva à subjugação a pessoas e situações. Vamos lá. O que tu entendeu disso? O vício vem antes do sintético, né? Antes da bebida, antes do fumo, né? Então a gente já tem aquela mentalidade negativa, doentia, né? Para chegar a isso, né? Muitas vezes a gente é agressivo depois de uma bebida alcoólica, mas não pela bebida, mas a bebida dá uma liberdade para a gente assumir essa agressividade com o outro, né? Olha aqui, então ó. é muito além. Atitude mental, postura mental. É o meu jeito de tratar as coisas. Então, vício. Estágio, Fala, Mir, fala. é o estágio de vibração que tu está no momento? Isso. É esse estágio de vibração que me leva compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, à subjugação, ou seja, a ficar escravo a pessoas ou situações. Eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de jogar. Eu não consigo parar de comer. Tá certo? Então, postura mental que me leva obrigatoriamente à subjugação, ou seja, não consigo controlar a situação ou as pessoas que me obrigam. Tá? Então, veja que ele ampliou aí o conceito do vício, né? Para mostrar hábitos que me levam ao mal, hábitos que podem ser físicos ou mentais, né? Postura mental. Vamos lá, continua, Jonathan. Muitos de nós. O Jonathan, acho que ele está com o microfone desligado? Oh, desculpa. Muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, dirigidos por adultos superprotetores que nos imprimiram clichês psíquicos de repressão que se refletem até hoje como mensagens bloqueadoras dentro de nós e que não nos deixam desenvolver o senso de autonomia e de dependência. Outros trazem enraizadas experiências em que lhes foi negada
a possibilidade de enxergar a capacidade de seleção de amigos e parceiros afetivos, em virtude da intervenção de adultos prepotentes. Essa nociva interferência torna-os mais tarde indivíduos de caráter oscilante, indecisos, assustados e inseguros. Outros ainda, por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações, em contato com criaturas desequilibradas e em clima de inconstância e desarmonia, são predispostos a renascer hoje com maior identificação com a instabilidade emocional. Bom, tá, um minutinho. Ô, Yolanda, o que que tu destacaria nesse pedaço aí de texto? Na O que que chamou a verdade, atenção aí? a gente já vem com algumas mensagens bloqueadoras. Isso por parte já de, como está ali, né? Adultos prepotentes, isso já vem da infância, né? Da criação. Isso. Então, Isso vai interferindo. a Que se a gente... influência do meio na minha educação, né? Estão vendo aí? A influência do meio. Vejam como eu preciso, por isso que o autoconhecimento é importante. O que mais, Yolanda? Por isso que a gente vai, com o autoconhecimento, a gente vai trabalhando essas deficiências, né, que a gente traz. Trabalhando. Isso. Alguém percebeu alguma outra coisa importante aqui nesse pedacinho que gostaria de colocar? Renato? Deise? Observem que ele coloca ali, ó, um excesso de proteção. Ó. Aqui, ó, adultos superprotetores. Isso também faz mal. Viram aí? Faz muito mal. Também faz mal. Excesso de zelo atrapalha o filho. Ele não consegue é colocado numa redoma protetora pelos pais, e quando ele cai no mundo, ele fica apavorado, porque ele está acostumado que o pai resolve tudo para ele. Né? Primeira situação difícil que ele encontra na vida, ele não sabe mais o que fazer. Chama meu pai. Pai, o que eu faço? Né? Então, ele fica dependente psiquicamente, né? Porque antigamente o pai zelava excessivamente. Então, observem como o meio termo, como o equilíbrio, como a gente tem que compreender esse equilíbrio, como a gente tem que dotar os nossos filhos de proteção de valores. Porque se ele tem valores, se nós tivermos valores, os valores do Evangelho, a gente pode enfrentar qualquer dificuldade, meus irmãos. Qualquer dificuldade. Nós saberemos como agir. Porque nós temos o código moral de Jesus, o Evangelho. Puxa vida. Eu fui assim, muito super protetora com o primeiro filho, né? Eu tinha uma insegurança muito grande, porque ele era muito... Na verdade, ele era muito doente, eu saía para trabalhar, então eu criei ele com muito super proteção, e isso não foi bom. Depois, mais tarde, eu consegui, assim, me dominar para não ser mais assim, principalmente com os outros, né? Alguém tem um caso aí para contar de algum filho? Quem quer falar? Hã? Não, eu estava aqui pensando, né, naquela última frase ali, que tem os dois lados, né? Tem dos adultos superprotetores e também tem aquele outro lado ali da última frase ali, ó, outros, ainda por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações, em contato com criaturas desequilibradas e em clima de inconstância e desarmonia, são predispostos a renascer hoje, com maior identificação com a instabilidade emocional. Aquela criança que sofreu, né?
E tem esses dois lados ali, como a dona Yolanda estava falando, né? Que ela protegeu o filho dela, mas também tem aquele lado, tem aquele lar que é conflitante, né? A criança nasce num lar de desarmonia, com brigas, e com desafios, e Também Isso. leva a transtorno, né? aí vai crescer vai crescer uma criança já com problemas, né? Com medo, com problemas, às vezes, com vício, porque não teve uma estabilidade, né, com os pais, enfim. Boa. Quais são as duas virtudes que a gente precisa para ter um ambiente doméstico em casa favorável ao crescimento de todos? Duas virtudes. Quais são elas? A gente já falou isso aqui, já comentamos. Quais são, meus irmãos? Quem lembra? Duas virtudes para o ambiente favorável no lar. Quem lembra? Eu vou chutar, eu acho que é perdão e tolerância, algo nesse sentido. Perdão e tolerância. Tá, sim. Tolerância. Benevolência. Alguém sugeriria mais alguma? Equilíbrio, né? Uma. Equilíbrio, isso. Daisy? Paciência. Paciência. Eu vou sugerir Amor e a amorosidade. Amor. Quem? A amorosidade, boa, Jonathan. E respeito. Respeito pelo outro. Então, a gente tem que ser respeitoso. Mas aí, ó, tá tudo incluído aí, ó, amorosidade, perdão, tolerância. Poxa, tolerância. Aliás, a palestra de quarta-feira é sobre tolerância. E a palestrante vai falar sobre a tolerância entre casais. Meu Deus do céu, estou apavorado. É a Nis que vai fazer. Ai, vai vir um monte de indireta lá. Meu Jesus, a palestra é para ti, Marcelo. Nós vamos Ô, assistir Marcelo, ela de um jeito nem vai diferente. quarta. Nem vai Sim, quarta. Nem vai quarta. Marcelo, tu não tem nenhum compromisso na quarta. Tudo bem, gente, deixa Marcelo, gravado. Diga. eu acho que as mulheres, elas têm muito essa tendência de fazer essa superproteção pela culpa que a gente carrega, né, de trabalhar fora, de deixar as crianças muito na mão de outros e tudo. Eu penso que sim, pela experiência que eu tenho e que eu troco com amigas, a gente sente muita culpa por isso. E aí a gente tende a fazer essa superproteção, né? Mas quando a gente começa a olhar o nosso papel na vida das crianças de uma maneira diferente, como a que a gente tem conhecimento agora, né, Yolanda? A gente começa a enxergar o desenvolvimento deles de maneira diferente, o nosso papel na vida deles de maneira diferente. Coisa que antes de conhecer isso tudo, a gente tinha outra dimensão, né, daquele nosso papel ali. Então, se talvez todas tivessem essa oportunidade, né, de ver esse papel e esse desenvolvimento deles de maneira diferente, a gente não faria isso com essa frequência, né? Tu ainda tem culpa? Muito bem. Tu ainda sente culpa porque tu foi trabalhar fora? Eu me controlo um pouco, mas se eu parar para pensar exclusivamente nisso, não num todo, aí eu sinto culpa, sim. Deixa eu contar um negócio para vocês. Nós somos em 6 irmãos. A minha mãe era diretora de uma escola de nível fundamental, né? Fundamental. Ela ia trabalhar todo dia, a gente ficava em casa com a empregada. A gente não gostava que ela saísse. Eu me lembro direitinho que eu chorava só para ela não ir trabalhar. Mas eu fingia que eu chorava. Eu me lembro disso. Eu me lembro. Tu ainda tinha empregado para ficar com vocês, eu ficava sozinho. Tinha uma empregada. Ela tinha medo. Mas eu acho que eu tenho... A nossa família toda... Todos têm uma estabilidade. O ambiente em casa era muito amoroso. O pai e a mãe brigavam de vez em quando, claro, mas que a gente era percebe assim. que a qualidade é melhor quem que a não teve uma quantidade, briguinha né? que atire a primeira pedra, né? Nossa. E botou a culpa no irmão. Dandara, conta para nós aqui, Dandara. Tu é uma menina super protegida pela tua mãe? O que tu acha?
Bom, assim, protegida não muito, né? Mas vigiada bastante. Vigiada bastante, porque assim, Querida. Marcelo, vamos dizer assim, antes dessa pandemia, a gente tinha sempre os bailes para fazer, né, lá para Vila Tupava. Aí, assim, eu saía para dançar com um rapaz, assim, vamos dar um exemplo, né? Aí a mãe já me olhava meio torta, assim, já me vigiando, já cuidando lá para ver se eu fazia alguma besteira. E tu Mas acha ela é que ela sempre estava assim. errada? Não, errada não, ela até que estava certa, né, de me vigiar, porque, por um certo lado, é um aprendizado que eu vou levar comigo um dia para os meus filhos. Então, Cuidada, ela né? também não. Tu Então, te exatamente, sentia então ela não estava cuidada, errada. sentia cuidada, né? Acho que é importante esse negócio aí. Dizer, pô, meu pai e minha mãe Sim, estão me cuidando. Às vezes é um sim, pouquinho demais, mas eles se preocupam comigo, esse que é o ponto, né? mas assim, Marcelo, hoje em dia, assim, por um certo lado, ela tá até que já parando um pouco com isso, sabe? Porque antes ela era muito, ela vigiava muito, sabe? Era uma coisa que me incomodava. Então, depois, quando a gente começou a fazer os estudos, eu fui me abrindo assim com ela, a gente foi se abrindo uma com a outra, sabe? A gente foi se entendendo, assim, tudo. Aí ela começou a parar com isso, sabe? Então, hoje em dia, assim, Beleza. ela não faz mais muito isso. Deus, o que tem essa... Não sei, colega. Eu acho que tu Ficou azul aí? selecionou. Tu Azul. selecionou, eu acho. Aqui tá azul. Azulzinho, né? Oi, o que tem isso aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, estranho. Fechar aqui, vamos abrir outro de novo. Velhos hábitos. Aqui. Pronto, vamos lá. Continuamos. Jonathan, aposto, Jonathan. Estamos aqui desta Desta forma. forma. Isso. Pode subir um pouco. Desta forma. Só um minuto. Aí. Dessa forma, entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares, sociais desarmônicos. Desta ou de outras encarnações, onde deixamos as pressões, traumas, coações, desajustes e conflitos se enraizarem em nossa zona mental ou perispiritual. Portanto, os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Segue. O vício do Posso? O Sim. vício do álcool ou do sexo, da nicotina, dos jogos diversos ou das drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente áreas frágeis de nossa alma desestruturada, aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e reduzem os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Pode parecer que as opções vício, dependência disfarcem ou abrem a pressão torturante, porém o desconforto permanece imutável. O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas por acarretarem gravíssimas consequências, são denominados vícios autodestrutivos. A comida é uma dependência considerada, no início, vício neutro, para depois transformar-se numa opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo físico psíquico. Parou aqui. Vamos comentar esse pedacinho aqui. Renato,
o que que te chama a atenção aqui como aprendizado nesse pedaço aqui? O que que tu destacaria aí como algo que te chamou a atenção dentro desse pedacinho aqui? Há alguma novidade nesse texto aqui que você não tem ainda percebido? Sim, aonde existe pessoas, né, com problema de álcool, né, jogos e tal, isso realmente, dentro de uma família, é muito prejudicial, né, desestrutura. Só sabe aquele que tem alguém, algum parente, algum ente querido que é envolvido numa situação dessa, que é bem difícil de controlar isso, isso realmente prejudica muito aquela pessoa e ao quem está ao redor, né, que tenta auxiliar e ajudar essa pessoa, né, a sair, muitas vezes, do álcool, ou de droga, ou de jogos, né, então, tem muitos casos. Né? Então, é bem complicado a situação. Muito bem. Alguém mais gostaria de comentar aqui? Alguém quer trazer um exemplo da família? O álcool e a droga são sedativos que não resolvem, meus irmãos. E, no meu ponto de vista, a sociedade brinca com o álcool. O alcoolismo hoje é a droga permitida, mais usada na sociedade, e ela é responsável por 40% dos transtornos de depressão. 40%, porque o alcoolismo ele provoca a depressão e aprofunda a depressão. Transtorno das emoções, da depressão. Então, a gente brinca com o álcool. Eu bebo socialmente. Né? Eu acho que a sociedade... os médicos espíritas, a Associação Médico Espírita, ela recomenda firmemente abolir o uso do álcool. Abolir o uso do álcool. Abolir o uso. Nós temos que parar com esse negócio. A sociedade precisa se purificar. Até no nosso grupo mediúnico, nós estamos estudando, essa semana nós vamos estudar a desencarnação. O tema do estudo é desencarnação. Como é que funciona a desencarnação? E lá no final da aula, tem um texto do Chico Xavier que é preparação para a morte. Como eu vou me preparar para uma morte boa? Uma morte boa, uma desencarnação boa. E a recomendação é alcoólico zero, fumo zero, porque são coisas que te prendem na matéria. Comidas, tudo que te produz apego, você precisa começar a se desapegar. Está na hora de começar a largar tudo, né? Tá? Mais algum comentário? Ô Marcelo, diga. Agora tu comentou um negócio. E tem gente, né, larga fumo, às vezes viciado, bebe coisa, e a pessoa desencarna. Já pensa, já tá moído, né? O corpo já tá moído, mas a pessoa vem parando com tudo. Eu conheço pessoa que, cara, bebia, fumava, fazia e parou. A pessoa morreu. Que sorte dela, morreu depois que parou, né? E daí, já pensou? Eu achei um negócio, porque não, tem que parar e coisa. De repente a pessoa, o espírito se prepara, né? Pode acontecer, né? Gente, uma pessoa muito apegada às coisas do mundo, ele pode demorar anos para se desapegar do corpo físico. Enquanto que uma pessoa espiritualizada, em segundos ela se desencarna. Segundos, horas. Às vezes o corpo não está nem morto ainda, ele já saiu do corpo físico. Já se desprendeu. Entende?
Olha, dá um trabalho para os espíritos. O cara que é muito apegado tem que tirar ele do caixão, porque ele não sai, não consegue sair de tão colado que o espírito está no corpo físico. Então, é uma dificuldade danada isso. Então, em acidentes, às vezes a pessoa fica vagando e às vezes a pessoa desencarna antes de dar o acidente, né? Tem essas duas, né? Então, ali tu já vê que o tempo, porque depende da espiritualidade da pessoa, né? Exatamente. Depende de como a pessoa é preparada, como a pessoa Exatamente. está preparada no momento. Esse tema nós vamos estudar o ano que vem no Livro dos Espíritos, tá? Esse assunto a gente aborda o ano que vem no Livro dos Espíritos. Muito bem. Mais alguém? Então, Renatão, pode continuar aqui. Há manias ou vícios comportamentais, por favor? Renato, abre teu Estava sem áudio. microfone. Há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência, isto é, inconvenientes. Vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, desconectando-nos do equilíbrio e do bom senso. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade. Vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em fase da vida, para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Vício de nos acharmos sempre certos, para podermos suprir a enorme insegurança que existe entre nós. Vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. Vício de criticar e mal julgar as pessoas para nos sentirmos maiores e melhores que elas. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupções, para nos distrairmos interiormente, evitando desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Renato, paramos aqui. Eu gostaria que tu escolhesse um desses 7 para comentar. Qual deles você gostaria de comentar conosco? Então, tem 4 e aqui tem 3. Bom, tem o terceiro aqui, que seria o vício de lamentar sistematicamente, colocando-nos como vítima em fase da vida para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Então, assim, pessoas que vivem sempre reclamando, lamentando e tal, para chamar a sua atenção, né? Principalmente uma criança pequena faz esse tipo de coisa, né? Ela chora e tal, para ter atenção do outro, do próximo, para se colocar de vítima, se colocar... O problema dela é maior do que os outros, mas isso, na verdade, não é, e sim só para ter atenção do... Tem gente assim, Renato? Como que é? Tem gente assim? Sim, com certeza. Tá. Gilmar, desses 7 aí, qual deles qual deles mais te incomoda quando tu percebe numa pessoa? Quando eu percebo numa pessoa, Qual deles mais te incomoda quando tu percebe numa pessoa? acho que o vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, desconexão do equilíbrio e do bom senso.
Falar descontroladamente. Conhece alguém assim? Conheço. Isso te incomoda? Um pouquinho. Já aprendi a trabalhar isso, porque está dentro da família. Está dentro da Aprendi, família. aprendi, Sempre está na aprendi, família. aprendi a tolerar e aprendi a respeitar. Na verdade, eu acho que o movimento maior foi esse, o de respeitar, né? Não de se colocar como superior, mas respeitar. Tá, então, conviver tolerando. Isso Tá. mesmo. Daisy, tu podes, qual deles aí mais te incomoda também? Desses 7 que temos aí, qual deles... Pode abaixar um pouquinho aí, Marcelo? Isso. Esse ou esse? Mais para baixo. Isso. Tem um que me... Tem vários, mas tá, vamos lá. Vício incontido de gastar desnecessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos decisões importantes em nossa vida. Pessoas que não têm controle da sua vida financeira, não está nem aí para a família, gasta e nunca se importou e como é que eu vou te dizer, deixa a família em último lugar para manter o seu vício, sabe? Manter o seu vício e não levar ao sustento da família. Exatamente. Tá. Obrigado, Daisy. Reflexões importantes. Eu queria pedir para a Yolanda ler agora o próximo parágrafo, por gentileza. Olha o microfone. Erro meu. Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge estabelecer-nos pontos fundamentais, a fim de que comecemos indagando por que somos dependentes emocionalmente e qual é a forma de nos relacionarmos com esta dependência. Aqui estão alguns itens a serem também observados e que provavelmente nos ajudarão a ser mais independentes, além de capazes de satisfazer nossos desejos e vocações naturais. Ao mesmo tempo, nos permitirão estar junto às pessoas e situações sem nos tornarmos parciais ou totalmente dependentes delas. Primeiro, aguçar nossa capacidade de decidir e optar e de escolher, cada vez mais livre das opiniões alheias. Combater nossa tendência de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar ser sempre agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Estimular nossa habilidade de dizer não, quantas vezes forem necessárias, desenvolvendo assim nosso senso de autonomia, a fim de não cairmos nos modismos ou pressões grupais. Estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade, eliminando relações de superdependência, simbióticas, para que possamos sermos nós mesmos e deixamos os outros ser eles mesmos. Criar padrões de comportamentos positivos, pois comportamentos são hábitos, e nossos hábitos determinam a facilidade de aceitarmos ou não as circunstâncias da vida. Conscientizar-nos de que somos seres humanos, livres por natureza, mas também responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Cultivar constantemente o autoconhecimento, reforçando nossa visão nos traços de nossa personalidade, que já conhecemos, buscando traços interiores que ainda nos são desconhecidos. Analisando as opiniões de outras pessoas que,
ao contrário de nós, já conhece o nosso perfil psicológico, aceitando plenamente o nosso lado inadequado, sem jamais escondê-lo de nós mesmos e dos outros, tentando, porém, equilibrá-lo. Meditemos, pois, sobre essas ponderações que, com certeza, nos ajudarão a libertar-nos dessas necessidades constrangedoras, cujas verdadeiras matrizes se encontram na intimidade de nós mesmos. Tá. Fonte Renovando Atitudes. Livraço, hein, meus irmãos? Livraço. O Almir, resumo da ópera. Uma frase para resumir esse negócio todo aí. Resumo da ópera. Qual é? Quer que eu escolha só uma dessas aqui? Qual é o resumo da ópera? Se tu pudesse resumir isso tudo aqui numa frase só, qual é a frase que tu diria? Ela está aí no meio, ó. O resumo está Tá, no meio. não, eu sei, mas eu tô... Reforma íntima? Quem falou? Quem Eu falou? ia falar isso. Renatão. Cultivar constantemente o autoconhecimento. Aí na reforma íntima. Isso, beleza, é isso aí. Almir, o que mais tu acrescentaria? É isso mesmo. Não, é isso. Eu acho que esse texto lembra, no geral, né? Eu acho que ele chama a nós a clarear cada vez mais, ou estabelecer cada vez mais nos nossos estudos a possibilidade de entender que nós somos espíritos imperfeitos, né? Que nós nascemos ou reencarnamos na família que a gente tem que estar. Quando se tornamos pais e mãe, nós temos uma tarefa e recebemos os espíritos também imperfeitos que vêm a nós para nós servirmos de ajuda a eles. E a gente entende isso quando sofre isso na carne, né, no dia a dia. Hoje eu compreendo todas as dificuldades que a gente passou e que a gente conseguiu ajudá-los, né? Então, talvez também tenho eu passado nas minhas vidas anteriores e hoje eu vim cumprir uma missão de ajudar alguns, né, que vieram com vícios, com problemas de outras encarnações, e que nós, enquanto pai e mãe, servimos agora para poder ajudá-los a sair dessa vida de baixas vibração, de vícios e tal, e que é muito importante isso, né? Quando a gente começa a compreender isso, a gente entende que todas essas questões que estão aqui, elas fazem parte do nosso desenvolvimento espiritual e do nosso desenvolvimento moral, né, principalmente, né? Que é a reforma íntima. Boa. Muito bem. Fechamos aqui esse bloco e vamos para o questionário, que já são 20h20. Tá. Preciso dar uma notícia para vocês. Sim. Importante. Exame espiritual marcado para o dia 3 de dezembro. Exame espiritual, a mensagem espiritual que vocês vão receber, vai ser feita no dia 3 de dezembro. Atenção. 3 de dezembro, sexta-feira, 20 horas, na Fraternidade Luz e Fé. Na próxima aula, a gente passa como é que vocês vão se preparar para o exame espiritual, né, ficar legal, ou seja, o ideal é você estar sintonizado na hora do trabalho mediúnico para que o guia espiritual você possa participar do trabalho. Mas isso na aula que vem a gente coloca, tá? Então, coloquem ali, 3 de dezembro. 3 de dezembro, sexta-feira. Então, nós vamos ter mais dois encontros de estudo depois do dia 3, é 6 de dezembro e 13 de dezembro. Um desses dois, meus irmãos,
Nós vamos ter que fazer presencial lá na fraternidade. Quer dizer, a gente encerra o ano no presencial, eu vou entregar as mensagens, né? Então, a gente recolhe as cadernetas para quem for entregar no dia novembro, no dia 17. 24. 24. Até o dia 24 entregando. Tá bom? Eu acho que dá para entregar no dia 1º. Não, fica em cima. Não, 24, meus irmãos. 24. 24 cadernetas na Fraternidade de Fé, por gentileza. Quem for entregar a caderneta, entrega no Naquela dia quarta, dia 24. 24. Então, não é nessa, na outra quarta. Combinado? Correto. Eu não entendi, como eu faltei uns dias. Patrícia, você já entregou a sua? Já entregou a Marcelo. sua Eu caderneta. recebi. Daí eu não 24. preciso entregar. Ah, tá. Oi. Quem me chamou? Marcelo, A Patrícia aí, já... Perdão. daí Como já foi entregue. a devolução tu vai fazer também naquela última que a gente vai fazer presencial? né? Isso. É. Isso. A Patrícia já entregou a caderneta. A gente organiza Né, isso aí, tá? E aí vem a mensagem Ok. espiritual para vocês que a gente faz questão de entregar. Cada um vai ter a sua, se Deus quiser, tá? Muito bem. Essa é uma notícia muito boa, muito legal. A nossa equipe vai estar muito preparada para esse trabalho. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Márcia André, temos Vamos ali a lá, pergunta? segue o baile. Lógico que temos. Na vida conjugal, como podemos melhorar os compromissos assumidos Meu na Deus. espiritualidade? A vida conjugal. Pode Quem responder é o irmão aí, que meu gostaria de povo? começar? Como ele está Quem quer benevolente falar aí? hoje. Da vida conjugal. Posso eu, que já sou separada? Não, separada não, tu não é casada? Não, sou divorciada. Tá, Já, mas já você, tem um divórcio você já na conta, já já. tem um companheiro, não tem? Tenho, mas eu tenho uma história lá Tá. atrás. Eu também sou separado, divorciado, casei de novo. Ô, Tomé, Enfim, A gente já tem uma história já vai lá, na conta. caderneta. Resposta. Aqui, a resposta eu peguei aqui no item 2, da vida conjugal, ali Tá. no primeiro parágrafo do meio ali. Isso, O vai. cristão não pode ignorar os laços profundos dos compromissos escolhidos na espiritualidade, que se renovam na experiência terrena para a instituição dos divinos fundamentos de amizade real. Abandonar a tarefa no lar é contrair pesadas dívidas que nos serão cobradas com os acrescidos juros que a nossa irresponsabilidade terá que saldar em existências próximas. Suportemos o quanto pudermos a esposa exigente e incompreensiva, o marido árido e indiferente, os filhos irreverentes e agressivos e testemunhos no seio do familiar, os ensinamentos do cristão que já começam a nos tocar as fibras mais sutis do coração. Então, a minha resposta é suportar, né? Suportar essas dificuldades do dia a dia. o quanto pudermos, né? O quanto pudermos, isso. É que a gente tem ali no item, nós temos a pergunta número 3, fala sobre divórcio. Então, nós vamos deixar Melhor. a questão do divórcio Essa para aquele reflexão, né? ponto. Se bem que a gente Perfeito. podia já misturar tudo, porque nós já estamos nesse tema mesmo, mas... É. Tá, Patrícia, então, qual é a tua sugestão? O livro diz, suportemos, tá. E como é que foi para ti aí? Você separou a primeira vez, casou de novo? Como é que está sendo? É isso mesmo. Separei a primeira vez, estou no segundo casamento. E no casamento, não tive essa experiência da maturidade de suportar, né, dificuldades. A gente casa muito jovem, né? Quando a gente casa com 16 anos é complicado, né? A gente não tem aquela maturidade, né? Mas agora tem a mensagem de Jesus, sabendo que todo mundo tem seu termômetro, né? Dentro de si. Uns aguentam mais, outros aguentam menos.
E essa mensagem de suportarmos o quanto pudermos, né, o nosso companheiro e os filhos também, a gente vai conseguir ter um lar equilibrado. Muito bem. Alguém gostaria de comentar aqui ainda esse tema? O Espiritismo trata esse assunto com bastante cuidado, porque o que nos une deverá sempre ser o amor, o respeito, o tratamento amoroso. Então, tem uma passagem de Jesus em que ele está num grupo de pessoas e disseram para Jesus: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora lhe chamando. E aí ele responde, como é que ele responde? Vocês lembram? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Chupa, né? Já somos obrigadas, né? Como é que ele responde? Como é que ele responde? Como é que ele responde? Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Isso. Meus irmãos, minha mãe, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Muito bem. Então, meus irmãos, a gente tem que olhar essas orientações com bastante cuidado, porque se o ambiente de amorosidade e respeito no lar não existe mais, não é proibido separar. Né? Talvez até você, por ter criado confrontos de toda ordem com aquele companheiro ou companheira, tenha que fazer um resgate desse tema numa próxima encarnação, ou nessa vida mesmo. Né? Nessa vida mesmo. Então, mas quando o ambiente chega, Emmanuel diz, né, à beira da delinquência, ou seja, da agressão, da gritaria, do desrespeito, não há por que você manter um relacionamento, embora a experiência que nós temos, que os filhos sofrem terrivelmente com a separação dos pais. É muito complicado a questão dos filhos, eles não querem que os pais se separem. Então, são temas que a gente consegue, dá para conversar bastante sobre isso, né? Porque é a nossa vida, é todo dia, né, meus irmãos? Quem é que aqui não teve problemas conjugais? Quem é que aqui não teve um companheiro, companheira, e separou, brigou, quando namorado, quando casado, enfim. São eventos que doem muito, né? A gente sente muito nos sentimentos. Vamos discutir no divórcio um pouquinho isso? Vamos. Vamos levar. A próxima questão, qual é, Márcia? A próxima questão é... Meu Deus, quanta coisa. Reflita sobre as seguintes afirmações. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Isso está em Paulo, numa carta que ele escreveu aos Efésios. Isso. Genimara, quer responder essa, por favor? Sim, eu estava procurando o que é a admoestação. Admoestar chamar a atenção. Reprimenda que se faz a alguém sob incorreção. Reprimenda, isso. Chama a atenção. Ô, moleque, vem almoçar. Então, eu coloquei só é importante realizar o papel de pais com equilíbrio e justiça, com amor, nem excessos de ternura e nem condescendências, nem demasia de exigências. Achar o equilíbrio, né? E tem receita, Genimara? Qual é a tua receita? Cada família acha a sua, né? Mas o amor, com certeza, é o ingrediente principal. Puxa vida. O Renato, deixa eu ver aqui, Deise, Patrícia. Qual é a receita para educar os filhos, Renato? Qual é a tua receita? Eu acho que é o amor incondicional, né? Porque ninguém vem
como nossos dedos da mão não são iguais, né? Os filhos também não são, né? Então, um é diferente do outro. Então, cada um com as suas particularidades e a gente tem que gerenciar isso, né? E administrar. E sempre dando apoio, independente de qualquer coisa. Tá lá Você e é um pai super protetor? Eu acho assim, ó, eu acho que eu dou bastante liberdade, tal, né? Liberdade com responsabilidade. Conversa. Porque, como se dizem, né, a gente não cria filhos para a gente, né? A gente cria filhos para o mundo. Então, é difícil isso, né? Você, aquele ser que você criou e tal, né? Existe a ligação, né? Mas a gente sempre tem que ir largando, assim, né? Não se apegando e sempre ensinando para eles terem algo, como é que eu vou dizer, um autoaprendizado, tal, não serem tão dependentes. Eu vejo assim a minha situação, né? Eu saí de casa com 14 anos, tá? Vim para a cidade, assim eu, sabe, virei e tal, e assim eu quero que eles também, sabe, sintam. Eu não estudava, trabalhava e sobrevivi, e sou muito grato por isso, né? Por essa experiência, mas muitos não têm esse poder, a gente quer fazer tudo por eles e tal. Isso é ruim, eu vejo isso. Então, hoje eu tento não replicar o que eu fiz, assim, né? Mas tentar de uma forma ensiná-los, muitas vezes, o dizer o não, né? Mas o dizer o não é importante também, para um dia eles vão, pô, aquela vez lá ele quis dar esse exemplo para mim, falou não e tal, e hoje eu sei, eu estou feliz e agradeço por isso. Então, é sempre difícil esse reconhecimento, a gente não deve esperar por isso, né? Mas assim, acho que você cria um filho para o mundo. Não vai criar um filho para ti que amanhã depois eu não estou mais aí e tal, e na minha ausência não vai saber se virar. Então, é mais ou menos por aí. Boa. Quem mais tem filhos aqui? Deixa eu ver aqui. Almir, você é um pai super protetor? Como é que você... Acho que já fui. Não tanto hoje. Mas eu vejo a criação assim, né? Como diz o livro, né? Tem que ter o certo equilíbrio entre a justiça com amor, né? Mas sem excessos de ternuras e sem demasia de exigências. Então, e a questão da disciplina, né? Eu sempre cobrei muito essa questão da disciplina e do respeito. Então, a disciplina, o comportamento, hoje eu vejo que, à luz do Evangelho, né, alicerça os espíritos, né? No Evangelho no Lar, por exemplo, gente, eu não fazia isso quando era novo, mas eu estive escutando, inclusive, um vídeo sobre a respeito disso, e fala que a gente tem que respeitar, pelo menos, tem que respeitar o livre-arbítrio também das crianças, né? Só que a gente, enquanto pai e mãe, tem uma responsabilidade de passar a eles essa questão da disciplina e da vida no amor, né, cara? Na amorosidade, na paz e tal. Então, eu vejo isso como uma... E a gente, às vezes, exagera, sim. A gente, às vezes, é super protetor. E isso não faz bem a eles, né? Tanto é que, quando eu retorno à minha infância, eu lembro das dificuldades que eu passei, e, na época, eu achava que meu pai e minha mãe nem dão muita importância para mim. Eu era um menino que, com 7 anos, ficava em casa sozinho, tinha que fazer comida, né? Porque eu saí para trabalhar. E depois eu percebi o quanto que isso fez bem para a minha vida, né? Porque eu fui um rapaz que me criei sem dificuldade de enfrentar dificuldades na vida, né? Opa! E o meu pai dizia, meu filho, a vida é dura para quem é mole. Então, né? Hoje a gente vê como é que é as coisas, né? Então, assim, mas eu vejo isso. A questão principal é tu respeitar a questão do livre-arbítrio, cada um tem o seu, né?
mas do equilíbrio da disciplina, do equilíbrio do amor, no equilíbrio da cobrança, no equilíbrio de tudo, né? Eu já fui muito protetor e muito exigente. Hoje eu já sou mais equilibrado, já consigo me segurar mais e os filhos já entenderam isso também, né? Muito bem, legal. Jonathan, qual é uma coisa que tu gosta no teu pai e outra coisa que tu não gosta no teu pai? Como ele te educou? E como você pretende educar sua filha? Diga para nós aqui. A Teu bondade pai era do meu muito pai. durão ou não era muito durão? Não, meu pai sempre foi gente boa. Meu pai sempre foi amoroso com a gente, nunca foi, né? Assim, aquele cara que berrava, que sempre amoroso, bondoso. O que é a mesma coisa, ser às vezes bom demais. Ele é muito bom e eu vi ele, coitado, já se ferrou na vida muito por ser bom, mas mudar ele não muda. Ele não muda, mas às vezes assim dá pena de coisas que aconteceram, né? Em certas circunstâncias da vida, que talvez se ele fosse um pouco mais duro, nem às vezes com o filho, mas na vida, né? Se ele fosse um pouco mais duro, um pouco mais, né? Não ser tão bom. Daí eu acho que as coisas iam ser um pouco diferentes. Isso eu aprendi, né? Que às vezes a bondade demais as pessoas, né? Se aproveitam, né? Mas é isso aí. Muito bem. Márcio André, vamos ver a do divórcio agora. Pulamos direto para lá. Pulamos direto para lá, estamos na hora. Tem 3. Divórcio. Puxa lá. De Emmanuel, o divórcio é compreensível sempre que o casal se encontra à beira da loucura ou delinquência. Comentários. Vamos lá. Quem vai comentar? Quem quer comentar esse? Terceiro? Yolanda? Pulou a 2B, né? Nós pulamos a 2B porque é sobre filhos. Alguém teria alguma coisa? Tá. Nós comentamos bastante beleza, já. Beleza, Vamos para o divórcio, que é um ponto bastante importante, a questão do divórcio. A questão do divórcio está no 6, né? Exatamente, item 6. Isso. Ali começa, na verdade, ali, né? Individualmente, já não nos pertencemos completamente. E a necessária reflexão interior certamente nos despertará para a renúncia do que nos cabe de interesses particulares, despertando a capacidade pessoal de doar-se, de desprender-se, de sacrificar-se, mesmo em benefício da harmonia e do equilíbrio emocional do convívio caseiro. O cristão já consciente não pode fugir aos compromissos assumidos nos planos espirituais, dentro da tarefa que o lar em primazia nos convida a desempenhar. Diz Emmanuel, indubitavelmente, o divórcio é compreensível e humano, sempre que o casal se encontre à beira da loucura ou da delinquência. No entanto, nos completa ele, é razoável se peça aos cônjuges o máximo esforço para que não venham a interromper os compromissos a que se confiaram no tempo. Essa frase que fecha esse capítulo sugere que virtude, Yolanda? Tolerância e a paciência. Tolerância e paciência dos dois lados, ou seja, ceder dos dois lados, para que haja um pouquinho de ambiente propício à amorosidade quando há respeito e amorosidade dos dois lados, em que há um e outro lado cedem para que haja uma ausência de confrontação. Agora, Yolanda,
Lê Quando lá tem no esse início do conflito. item 6, que ali tem um ponto importante, a gente precisa abordar isso aí. Início. No início, não separeis o que Deus juntou. O divórcio no lar, é isso? Isso. Um tema muito discutido. Não separeis o que Deus juntou. Jesus. Tema muito discutido em nossos dias e conduzido ao saber dos interesses ao sabor dos interesses e inclinações pessoais de cada um. Vejamos, no entanto, a colocação que nos cabe situar dentro da conduta compatível com os ensinamentos do Divino Pastor. É a lei do amor que realmente une as criaturas em quaisquer relações. É o amor no matrimônio se reveste não exclusivamente na atração física, que tanto fala aos sentidos. Duas criaturas que se unem no casamento são, assim, principalmente chamadas ao amparo mútuo, afetivo e material. Dois corações que se entreguem um ao outro, desde que se fundem nas mesmas promessas e realizações recíprocas, passam a responder de maneira profunda aos imperativos de causa e efeito, dos quais não pode efetivamente escapar. Ok, paramos aqui. Então, ele coloca dois lados aí, né? Ele coloca dois lados. O compromisso é com o amor, que a gente traduziu aqui como amorosidade e respeito. Comportamento amoroso e respeito e tolerância e perdão e vários, né? E um colar aí de virtudes para que isso aconteça. Muito bem. Então, observem, meus irmãos, o cuidado com que ele coloca esse tema, né? O cuidado. Então, a Patrícia já se separou, eu já me separei uma vez, casei de Eu novo, também. não quero fazer isso, não quero me separar de novo, casar de novo, não quero. Então, tenho me esforçado muito, né? Porque, meus irmãos, o relacionamento é todo dia. Ah, que casal feliz! É todo dia a luta, a paciência, a tolerância, o comportamento amoroso. É todo dia. Não tem um dia que não tem, que a gente não tem que se dedicar. Deixa eu ver aqui. Patrícia, tu tens filhos, né? Tenho, o meu vai fazer 20. 20 anos. Esse companheiro que tu tens hoje não é o pai desse filho, é isso? Não. Só tenho um do primeiro casamento. É o pai desse filho. O teu relacionamento com este novo relacionamento, ele se enquadra dentro do que coloca aqui nessa reflexão? O que tu acha? É bem diferente. Quando a gente passa pelo primeiro casamento, se separa, e a gente vê também que a gente não era aquela perfeição que a gente achava, a gente começa a analisar e se conhecer, é diferente e é melhor. Eu acho que é melhor porque a gente amadurece no sofrimento, daquilo tudo, a gente amadurece bastante. Isso. Alguém gostaria de comentar sobre a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: Jesus proíbe a separação, sim ou não? Não, acho que não. Não. Mas, Marcelo, se você como espírito imortal, no caso, né, é feito todo um planejamento para você vir, né, encarnar. E no teu planejamento, né, tá colocado tal pessoa, né, no teu caminho, que são escolhas tuas, na verdade, né, são débitos teus, né, e no meio do caminho, né, você desiste, larga a mão. Digamos que não seja pelos conceitos que o Emmanuel coloca ali, né? Simplesmente eu não suporto mais, né? E vou deixar para trás uma mãe com um filho, né? Ou o abandono de um lar de uma esposa, né?
para um marido que aparentemente amava, no caso, né? Você não vai estar complicando o teu, não vou dizer o teu encarne atual, no caso, né? Porque na verdade você vai ter outras provas, né? Que talvez vão te dificultar mais ainda aquela que você já tinha sido planejado, né? A minha dúvida é a seguinte: não é que Jesus esteja contra o divórcio, até porque Moisés, né, colocou isso nas leis dele para poder não prejudicar tanto as mulheres naquela época, no caso. Então, foi colocado que as mulheres, né, o homem poderia, né, dar uma carta de divórcio para a mulher, no caso, né, só que o divórcio só era aceito se fosse por adultério, né? Se não fosse por adultério, não era aceito, essas coisas todas, no caso, né? Mas a minha questão que eu coloco é a seguinte, né? Se você, como espírito imortal, né, já tem um planejamento para você, né? E todos, né, todos os nossos encontros, né, espirituais aqui nesse momento, né, já estão no nosso roteiro, né? A gente abandonando, a gente não vai estar se auto-prejudicando e prejudicando do outro lado também? Não levando isso até o final? Tá. Antes de responder essa questão, eu quero mostrar para vocês a questão 940, Livro dos Espíritos. Muito bem, eu ia falar sobre isso mesmo. Vamos olhar o que ele nos orienta, para na sequência a gente debater essa questionamento do Gilmar. Gilmar, lê para nós a 940, por favor. Dá para ler? Dá sim, deixa eu só... Tá aqui, ó, tá na tela. Não, beleza. 940. 940. Aqui, ó. Tá, beleza. Só deixa eu aumentar aqui o texto. Beleza. A falta de simpatia entre seres que têm de viver juntamente não é... Espera só um pouquinho, Marcelo, que eu estou no celular. Desculpa, pessoal. A falta de simpatia entre os seres que têm de viver igualmente, de viver juntos, não é igualmente uma fonte de desgostos amarga e que envenena toda a existência? Os espíritos respondem: muito amarga, de fato, mas é uma dessas infelicidades de que frequentemente sois os principais responsáveis. Primeiro, são vossas leis que estão erradas, porque acreditais que Deus obriga a ficar com aqueles que vos desagradam. E depois, nessas uniões, procurais muitas vezes mais a satisfação do orgulho e da ambição do que a felicidade de uma afeição mútua. Então suportais a consequência de vossos preconceitos. Tá. Muito interessante. Vamos lá. Então, observem o cuidado do orientador espiritual, né? Por que acreditais que Deus obriga a ficar com aqueles que vos desagradam? Então, o cuidado que ele coloca com essa questão, né? Então, porque de fato nós temos que zelar por essa relação, meus irmãos. Há compromissos. Mas esses compromissos são da lei de ação e reação. Chama de karma, né? Compromisso kármico, né? Na verdade, é o compromisso da lei de ação e reação. O Kardec não usou esse termo karma, embora a gente use aí, mas ele não tem isso na codificação. É a lei de ação e reação, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Essa palavra vem lá do hinduísmo. Mas vai. A questão é que se coloca em risco a saúde emocional da família, é melhor separar. Então, esse é um ponto, né, que é consenso. Agora, você vai ter que avaliar isso aí. E uma coisa é separar, outra coisa é abandonar. Bem isso mesmo.
Né? Eu concordo. Eu conheço pais que sumiram da vida dos filhos, abandonaram literalmente. Esse gera, pela lei de causa e efeito, um choque de retorno. Vai sofrer o que fez o outro sofrer. Né? Então, esse é o conceito da lei de causa e efeito. Vou sentir na minha própria pele aquilo que eu fiz o outro sofrer. Então, nós sempre temos que estar consciente se a minha escolha ela está dentro da lei do amor, né? Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, e se eu, com este ato, não estou prejudicando alguém. Então, por exemplo, né, eu tenho um casal de amigos que, sem filhos, vão me separaram. Ficaram lá um tempo junto, separou. Eles vivem bem, sem problema, com respeito. Gerou a lei de causa e efeito, gerou desentendimentos para mim? Não. Né? Então, vejo que a quantidade de situações ela é muito, muito diversa. Há muitas possibilidades aí dentro dessa questão, tá? Porque sempre são dois seres caminhando juntos, né? E cada um é um indivíduo diferente, e cada história é uma história diferente. Gostaria de dar o meu depoimento, eu sou uma pessoa separada do meu primeiro marido, nós ficamos por 21 anos juntos. As pessoas às vezes dizem, nossa, o casamento não deu certo. Lógico que deu, gente, foram 2 décadas juntos, como vai dizer que não deu certo? E tu perceber, depois de te ver como espírito imortal, tu alcançar alguns entendimentos que a outra pessoa não alcançou ainda, te faz, de alguma maneira, não quebrar a responsabilidade que tu tens perante aquela pessoa como teu amigo, como teu irmão. E eu digo para vocês que o meu relacionamento hoje com o Giovanni, ele é excepcionalmente muito melhor, de respeito, transcendental, de amorosidade. Né? Pode dizer que é isso? Mais ou menos isso, porque assim, ó, é um relacionamento de amorosidade, de respeito, de saber o limite do outro, muito grande, muito bonito. E o que acontecia quando a gente estava junto? A gente tinha esquecido disso. E eu não ia ficar num casamento infeliz porque eu tinha proposto isso para minha vida. Sabe? Porque senão depois ele seria o culpado da minha escolha de ficar com ele. E não funciona dessa maneira. Porque tu és imortal, mas tu tens essa vida e tu tem que, dentro do que tu tens hoje, fazer o teu melhor. É importante colocar isso, porque senão parece que é uma coisa assim, ó, insuportável. Não pode ser insuportável. Enquanto que for suportável, está dentro do que a gente se propôs com a espiritualidade. Agora, quando se torna uma coisa insuportável, tu tem que rever conceitos. E, às vezes, a pessoa até é uma pessoa legal. A pessoa é uma pessoa legal. Mas tu não consegue mais ver essa pessoa como o teu companheiro de caminhada. E aí? Aí tu és o ruim? Né? É importante a gente analisar todas essas questões. É muito fácil para nós dizer, olha, gente, vamos aguentar, porque é isso mesmo, né? É compromisso, mas a gente também teve que tomar em algum momento na vida da gente uma decisão e seguir adiante. Enfim, esse é o meu relato, né? Eu não posso falar do fulano, nem do ciclano, nem do beltrano, eu posso falar do meu caso. Muito bem. É isso aí. Só para acrescentar, Marcelo, rapidinho, eu acho que quando o Gilmar traz para a gente a questão da programação, a gente não deve, talvez, entender que a programação é algo cravado em pedra, assim, né? Perfeito. Temos uma programação, mas ela é muito mais no sentido do que a gente deve vir, melhorar e corrigir, né? Do que exatamente com quem vai ser. Eu entendo assim. Perfeito. Então, ou até que momento que vai ser com essa pessoa. Como é que tu, né? O que tu vai saber disso, né? É assim, sendo uma pessoa
lógico, pensando como espírito imortal, né? E talvez manter aquele relacionamento põe até em xeque esse crescimento espiritual, né, que a gente veio buscar. Se a gente ficar insistindo ali naquela situação, naquela relação desnecessariamente, né? Tá correto essa reflexão, tá, gente? Deixa eu fechar esse tema com a seguinte afirmação. A sua programação reencarnatória, ela traz um programa de desenvolvimento de virtudes. A profissão que tu vai escolher, com quem tu vai casar, onde tu vai morar, são detalhes que não são relevantes. Se tu vai ficar rico, se tu vai ficar pobre, se tu vai ganhar mais dinheiro, se tu vai ter casa na praia. Entende? A escola que teus filhos vão estudar, se tu vai ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, isto é irrelevante. Né? Porque tu pode falhar em todos esses pontos aí. Então, você precisa melhorar-se como pessoa humana. Esse é o ponto. A profissão. Com quem tu vai casar? Quanto tempo vai ficar casado? Quantos filhos vai ter? Esse é um ponto, são detalhes que não são tão relevantes. Beleza? Evangelho no lar. Vamos lá. A outra questão, 21 horas. Quem faz evangelho no lar? Quem faz evangelho no lar aqui? Todo mundo, né? Levanta o braço. Jonathan, faz evangelho no lar? Faz. Às vezes. Não faço periodicamente. Toda semana? Não faço toda semana. Uma vez. Patrícia faz? Uma vez. Faço sim. Deise faz? Sim, com certeza. Tá. O Renato, acho que o Gilmar não respondeu ainda. Gilmar, quais são os benefícios do Evangelho no Lar? Benefícios? A pergunta é a pergunta, né? Sim. Eu fiz um resumo, posso colocar? Pode. Por favor. Porque nos traz aperfeiçoamento e purificação, é uma necessidade, nos possibilita a desempenhar com o Senhor os compromissos de renovação e entendimento, o conhecimento das palavras e dos exemplos, os benefícios dos sentimentos de bondade, compreensão, fraternidade, fé e bom ânimo, emitidos em conjunto, ultrapassa os limites das paredes. O aconchego com os amigos espirituais fortificam o nosso espírito na caminhada com Jesus. Depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão. O trabalho de profundidade na preparação dos corações. Quem cultiva o Evangelho no lar faz da própria casa um templo de Jesus. Eu acho assim, quando você faz o Evangelho no lar, você vai estar recebendo muitas visitas, né? Então, você tem você pelo menos você faz uma preparação, no caso, né? E quando você recebe uma visita, né? Você sempre tenta fazer o teu melhor e oferecer o teu melhor, né? Então, eu sinto que quando a gente está em grupo, né? Ou mesmo sozinho, você lendo a palavra, né? Mesmo que às vezes, como a Patrícia colocou ali no início da pergunta, né? As frases são um pouco complexas, no caso, né? Mas a tua intuição, né? O teu auxílio, né? Vem até você e você consegue compreender os ensinamentos, né? E te ajuda a praticá-los. Então, quando a gente consegue fazer semanalmente, né? Isso é muito bom, mas quando a gente consegue, né? No início do dia fazer isso uma rotina diária, né? Então, nos fortifica mais para enfrentar os desafios de cada dia, né? E dar o amparo, né? Assim, de alguma forma, né? Para um irmão próximo a nós ou não, né? Eu acho que um sorriso, um bom dia, né? Uma expressão de alegria, né? Já estamos evangelizando, né? De alguma forma, porque eu acho que primeiramente nos tratarmos bem, né? A cada um de nós. Seria isso.
Ok. Renato, tu faz Evangelho no Lar? Sim. Eu coloquei aqui uma resposta assim, com as próprias palavras. Eu coloquei assim, ó, o Evangelho no Lar é uma necessidade, é uma oportunidade de estarmos com nossos familiares e adquirir mais conhecimento durante as leituras. E eu grifei uma parte do texto aqui que eu achei assim, interessante. Assim, ó, os benefícios dos sentimentos de bondade, compreensão, fraternidade, fé e bom ânimo, emitidos em conjunto, transpõem os limites das paredes em ondas de paz e entendimento. Achei bacana essa parte aí do texto. É isso. Quem já percebeu isso que o Renato acabou de falar? Quem que já percebeu isso quando está fazendo o Evangelho no Lar? Isso que o Renato acabou de falar ali, que ele escreveu. Quem já percebeu? Gilmar, quem mais? Dandara, tu faz Evangelho no Lar? Márcia? Eu já percebi também. Eu faço, mas eu não entendi muito bem o que o Renato falou ali agora. Ele disse que os benefícios dos sentimentos de bondade, compreensão, fraternidade, emitidos em conjunto, né, que é a família reunida, transpõe os limites das paredes em ondas de paz e entendimento. Existe uma pacificação dos integrantes do lar por causa dessa singela prática familiar, meus irmãos. Puxa vida. A prece feita em conjunto. Tu faz o Evangelho no lar, Dandara? Faço toda terça-noite. Toda terça-noite, sozinha ou com a família? Faço eu, meu pai e minha mãe, só. E poderias comentar alguma percepção assim desse momento? Bom, a única coisa que eu posso dizer é que a gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente lê ali o livro, assim, só um pedaço. E, na verdade, quem faz mais os comentários sou eu, né? Eu tenho que dar a explicação. Minha mãe pergunta, que significa isso, né? Aí eu releio com ela, né? Só que, claro, com meu pai junto, mas daí depois eu faço a explicação e explico o que significa, né? Daí ela, tá, muito obrigada. Legal. Mas, enfim, daí no final disso tudo a gente acaba sempre tendo uma nova aprendizagem, né? Mesmo às vezes eu posso estar estando errado na minha explicação, e meu pai, que geralmente não participa dos estudos junto com a gente, né? Mas ele também tem, às Sempre vezes, vem. a resposta na ponta da língua, sabe? Então, às Bom. vezes eu posso estar errada com as minhas explicações e ele pode estar mais certo do que eu. Ótimo. Renato, fez observação aí? Sim, nessa parte que a Dona falou ali está o bacana do negócio, eu acho, né? Porque ninguém nasceu sabendo tudo. Mas a gente fazendo uma leitura, ou previamente você se prepara um pouquinho, sabe que vai ler aquele pedaço do texto, você é obrigado a procurar um pouquinho mais de entendimento sobre isso. Então, quando surgem essas perguntas que ela acabou de falar agora ali, então você tem um pouquinho mais de preparo, que realmente são textos um pouquinho mais complexos, difíceis. Mas se você, com um pouquinho de antecedência, procurar um pouquinho mais sobre aquilo, aí você tem mais explicações para dar, né, do grupo ali. Então, te obriga a estudar um pouquinho mais. Então, esse eu acho que é o fundo do gato, o próximo bacana também disso aí. Boa. É isso. Quem mais gostaria de comentar sobre o Evangelho? Marcelo, Sim, diga. há pouco tempo eu estava fazendo Evangelho no Lar todos os dias. E agora eu estou fazendo uma vez por semana. Antes de começar a trabalhar ali, eu estava fazendo todos os dias. E eu fiquei doente, fiquei febril. E 2 noites eu vi o meu guia espiritual, juntamente com outros espíritos do bem, fazendo passes. Logo depois da minha oração, quando eu fui dormir, eu sentia eu acordava assim com a bateria total de manhã assim,
e eu via que eu era para o meu corpo entrar em febre, eu não consegui trabalhar, e eu via eles dando passe espiritual durante a noite em mim, depois da oração da noite, uma coisa assim muito especial. Então, depois que eu vi que realmente é verdade, que acontece, eu não largo o Evangelho do Lar, porque traz muita saúde e muita paz para minha casa. Amém. Gente, o nosso destino, todos, é fazer todo dia, todos os dias, todos os dias. Comece uma vez por semana. Quando você perceber o valor disso, tu vai começar a fazer todo dia, porque é bom, não porque é obrigado. Eu tenho que cumprir minha obrigação, não, porque é bom. Você vai perceber isso, que isso te faz bem. Patrícia. É verdade. Porque a prece é um autopasse, gente. Quando você faz uma prece, o guia encosta em ti, teu anjo da guarda encosta em ti. Tu recebe um passe espiritual. Pode botar água, inclusive, ó. Bota água junto. E a água é fluidificada. Oi. Posso fazer um relato, Marcelo? Por favor. Eu faço sozinho o Evangelho no Lar, né? Sozinha, entre aspas, né? Eu sinto uma energia muito forte e é impressionante, assim, às vezes quando eu estou triste, eu estou desanimada, ou enfim, às vezes quando eu estou aborrecida e vou fazer o Evangelho, estou sozinha, eu sinto uma energia tão presente comigo, assim, nossa, olha quem tá... eu sei que tem um monte de gente comigo. É impressionante. E justamente quando eu vou fazer fluidificar água, magnetizar água, parece que vem aquela turma, sabe, junto comigo, e todo mundo fica conectado ali na água. Eu pensei, agora eu vou passar o fluido para essa água, e eu sinto todo mundo ali comigo, é uma energia muito forte, gente, vocês não têm ideia, por mais sozinha que eu esteja, sozinha, entre aspas, né, eu tô aqui, que eu moro, e a energia é impressionante, assim, e realmente dá uma disposição, às vezes, se você está triste, teu ânimo já te dá uma força, assim, já te levanta, sabe, te dá esperança, te dá fé, te dá bom ânimo para seguir em frente, para que não, né? E a energia é muito forte, é uma coisa impressionante. Daisy, eu posso dizer a mesma coisa, tá? Porque, assim, eu fiz uma vez sozinha também o Evangelho no Lar. Eu fiz sozinha, não só uma vez, como várias vezes também já fiz. E, olha, para dizer bem a verdade, quando a gente está realmente concentrado na oração, que a gente está realmente com a mentalidade envolvida no universo ali, que a gente está, assim, esquece as coisas, que os nossos problemas aqui se concentram no que a gente precisa, realmente a gente tem assim, um sentimento forte que a gente acaba sentindo outros espíritos junto com a gente, outros anjos, como a gente diz, né? Realmente, isso é uma coisa, assim, por um certo lado, é muito bom de sentir. Que daí a gente percebe que a gente literalmente não está sozinho. Claro, aqui na Terra, em carne e osso, quando a gente faz, a gente está sozinho. Mas espiritualmente, a gente nunca está sozinho. Nunca. Boa. Muito bem. Quem não faz nenhuma vez por semana ainda? Jonathan, uma vez por semana, sim. Uma. Não, eu sozinho, tipo, todo dia eu leio a Bíblia, né? Faço mas com as pessoas, todo mundo reunido é mais difícil. Tá, mas tu sozinho faz todo dia? Não, eu sozinho faço todo dia. Tá, boa. Porque pode ser sozinho, não tem problema. Se fizer com a família, sempre é um pouco melhor, mas começa sozinho. Desde faz, Patrícia faz, Almir faz. Ó, legal. Isso é um avanço, meus irmãos. Genimara faz, né? Não bem certinho como tem que ser, mas uma vez por semana a gente senta para fazer leitura juntos. Como bem certinho, como tem que ser? Sim, como a gente já leu ali algumas instruções de fazer todo aquele
Preparo São uma antes. Roteiro. Isso, não sigo o roteiro exatamente. Com as crianças eu realmente não consigo. Não há Mas necessidade, né? a gente O senta, faz a importante leitura, é o momento de discute. encontro religioso com a família. Isso é importantíssimo. Uma vez por semana, 2, 3. Quando você percebe que aquilo te protege, te deixa o lar em harmonia e com saúde, meus irmãos, física, você vai dizer, puxa vida, não consigo mais ficar sem isso. Eu não consigo mais ficar sem isso. Para mim, eu tenho esse hábito de fazer todo dia e pronto, acabou, não tem como não fazer. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. E vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu faço antes de dormir, eu durmo melhor, bem melhor. Por exemplo, hoje a gente fecha com a irradiação, né? Hoje eu vou dormir bem. Bem. Terça-feira, normalmente não faço ao dormir. Quarta faço, sexta faço, mas eu sempre durmo melhor. Muito bem, meus irmãos, 9h17, é isso? Glória a Deus, 15 no meu. 21h15, tá. Última pergunta, então. Vamos lá. Às 21h20 a gente faz a realização. Então, a última pergunta é... Nós temos ali o estudo de conceito discípulo. Isso. Blá, 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 coisa e tal. A pergunta é... Qual é a pergunta, Maria? Você tem vontade de ser... tem que falar o blá, 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 porque senão não vai dar certo. Não. Vai direto, não vai dar tempo. Direto na pergunta. Você tem vontade de ser um discípulo de Jesus? Por quê? Vamos lá. Quem quer responder essa? Ninguém quer? Eu vou responder, então. É importante colocar que trata-se de uma tarefa que exige a nossa vontade, muito mais do que a nossa condição. Tem que analisar a sua vontade e responder. Viu como tinha que falar outra coisa? Porque nós estudamos isso na aula passada. Lembra? Lemos juntos. O que é um discípulo, né? O que é um discípulo? É uma atitude. O discípulo é uma atitude diante da vida, não é um porto. Agora eu me formei, sou discípulo. Primeiro que não forma, né? E segundo que quando eu digo eu quero ser discípulo, aí começou. Aí começa a jornada. É o servir com amor, né, Marcelo? Servir com amor. Isso. Então, e às vezes a gente é discípulo... Sim, claro, quem não quer, mas digo, a gente servir com amor, não a gente pensar em ser uma coisa obrigatória. Isso tem que partir de você, dos teus conceitos. Você está estudando para quê? Para bonito? A gente está aqui todas as segundas-feiras para bonito? Não, a gente está aqui para aperfeiçoar, para evoluir, para se chegar no ponto final de todos esses estudos, né? De você não querer, não é questão de ser obrigatório, mas se você não quiser servir a Jesus, então você está fazendo o quê? Não está aqui na Terra para quê? Para bonito? A gente não está aqui para, né? A gente está aqui para evoluir, então a gente tem que ter esse discernimento, né? Boa. Resposta excelente. Quem mais gostaria de responder essa? Falar um pouco, Marcelo? Pode. Me corrige se eu estiver errada, mas assim, para mim, para ser um discípulo, tem que ser pelo menos a metade que Jesus é, né? No caso, não só apenas ter o amor, mas sim também ter o conhecimento e o entendimento da vida, né? Tá. Porque apesar Jesus, no caso, a gente diz que é nosso irmão e ele é um ser perfeito, como Deus também é. Mas assim, para ser um discípulo, claro, tem que ter o amor, tem que ter a caridade, a prosperidade, o perdão. Só que assim, muita gente às vezes não tem isso. E para quem realmente deseja ser um desses discípulos, o início de realmente querer ser um discípulo
é o amor, mas também é o conhecimento da vida. Tem que ter, como é que eu posso dizer assim, um exemplo? A pessoa ela tem que demonstrar que, apesar de ter o amor, ela também tem, como é que eu posso explicar e dizer isso é uma certa palavra? Ela tem um entendimento de que o conhecimento do amor é não só dar atenção a uma certa pessoa, uma certa coisa, mas sim dar atenção a tudo que tem ao teu redor, tudo que existe do teu lado, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Para ser discípulo, tu tem que dar atenção, tem que dar amor, não só aquilo que está contigo, mas que está ao teu redor e a qualquer lugar que tu for, onde tu estiver. Isso. É isso que Tá vendo essas frases que tem aí na tela, Dandara? Sim. Lê a primeira lá para nós, por favor. O discípulo de Jesus é satisfeito com o mundo e tudo que nele existe, porém, é insatisfeito consigo mesmo. Gosta dessa? Muito. Muito. Tá, Genimara, lê a segunda para nós, por favor. O discípulo de Jesus nada teme, a não ser a si mesmo. Gosta dessa? Com certeza. Gosta. Jonathan, lê a terceira para nós, Jonathan. O aprendiz trabalha quando solicitado, o servidor quando encarregado, e o discípulo quando necessário. O que quer dizer esse trabalho aí, Jonathan? Tu sabe? Devotamento integral, né? Não tem. Quando a gente é discípulo, é 24 horas, né? A gente começa devagarinho e daí vai se aperfeiçoando, vai conhecendo e não tem mais como voltar atrás, né? Agora é para frente, agora a ascensão espiritual não tem mais como voltar atrás, que a gente já aprendeu tanto, a gente já evoluiu tanto aqui, agora é só para frente. Meus irmãos, não é um cargo, não é um encargo, é uma atitude. Quando você diz eu quero ser discípulo, é uma atitude. Não é um cargo, nenhum encargo. Ah, meu Deus, mais trabalho. Não é isso. Ah, eu quero esse cargo, quero esse título, quero botar aqui no meu peito, discípulo. Não é isso também. É uma atitude diante da vida que é copiar e se comportar como Jesus, adotar o código de moral que ele propôs, que está no Sermão da Montanha, tá? Então, esse é o ponto. Então, 21 e 22. quando a Esse gente é o pergunta quem quer ser discípulo aqui, vocês não precisam me responder. Na verdade, nem precisaria perguntar, porque todos que estão aqui, depois de 3 anos de estudo, são discípulos. Quando eu terminei o meu curso, a Escola de Aprendiz, eu olhava aquele negócio, eu sou discípulo. Eu não tenho a menor dúvida disso, que eu sou discípulo. Eu quero ser assim como esses caras estão me ensinando aqui. Eu quero ser assim, vou me esforçar. Então, pronto, adotei uma atitude de escolher. Eu vou me esforçar, então eu sou discípulo. É assim. Muito bem, então vamos lá. Comentários? Alguém gostaria de fechar aqui, então? Irradiações, então. Então, para aí, vamos lá. Hoje a nossa irradiação vai ser para a Patrícia. Alguém está doente aqui? Só a Patrícia? Então vamos lá, gente. Vamos dar um passe na Patrícia. E o passe vai ser o seguinte, ó. Vai ser o seguinte. Quem vai dar o passe é o Almir. O Almir vai dar um passe nela. Ok? Vai dar um passe nela. Patrícia. Patrícia, abre o teu microfone. Sim, sim.
Tu vai receber um passe agora, te prepara. Sim. Durante a radiação, que vai ter alguns minutos. Quem vai te dar o passe é o Almir, vai ser a distância. Nós todos vamos enviar vibrações para o Almir. Nós não vamos mandar para a Patrícia, vamos dar para o Almir. Ele que vai dar o passe nela. E nós vamos mandar para ele. Tá? Tu tá com problema no joelho, é isso? No joelho direito. Caminhos dispersivos em pensamento. Então, vamos fazer um dispersivo geral nela, Almir. Depois, tacar-lhe uma bala ali naquele joelho dela. Vamos ver se a gente conserta ele aí. O primeiro, concentrados e dispersivos, tá? Concentradão ali, vamos arrumar esse joelhinho dela. Então, vamos lá. Então, nós todos vamos enviar energia durante a prece que a Dandara vai fazer para o Almir. E ele vai dar o passe, ok? Então, com a palavra, a Dandara. Vai lá, Dandara. Marcelo, antes da gente começar, só para mim ter certeza, a gente vai ainda entrar com outro grupo? Não. Não? Não. Ok, então. Bom, gente, primeiramente gostaria de agradecer a Deus, né? Vamos focar na palavra em Deus hoje à noite. Vamos agradecer a Ele por mais uma semana que vai começar, né? Agradecer a Ele por mais uma noite de aprendizado. Agradecer a Ele por podermos estar reunidos e juntos. E agradecer a Ele pela água que sempre bebemos, pelos alimentos colocados em nossa mesa. Querido Deus, nesta noite, gostaria de pedir que o Senhor dê forças, esperanças, que o Senhor ponha fé no coração de todas as pessoas que estão precisando de sua ajuda. Ponha no coração de todas as pessoas também a esperança de que tudo irá melhorar e de que tudo irá voltar ao normal. Que as pessoas que estão passando por problemas difíceis, que eles recebam o amor, o carinho, a gratidão. Que eles recebam também muita paz, muita força e a certeza de que tudo irá melhorar. Que Deus não permita que nos percamos o romantismo, mesmo nós sabendo que as rosas não falam, que nós não percamos o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que nós não percamos a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que nós não percamos a vontade de ser grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. E que nós não percamos a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que nós não percamos o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que nós caiamos. Que nós não percamos a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que nós mais amamos pode não sentir o mesmo sentimento por nós. Que nós não percamos a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que veremos no mundo escurecerão nossos olhos. Que nós não percamos a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são duas adversárias extremamente perigosas. Que nós não percamos a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que nós não percamos o sentimento da justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser nós mesmos.
Que nós não percamos o nosso forte abraço, mesmo sabendo que um dia nossos braços estarão fracos. Que nós não percamos a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos nossos olhos e escorrerão por nossas almas. Que nós não percamos o amor por nossas famílias, mesmo sabendo que ela muitas vezes nos exigirá esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que nós não percamos a vontade de doar este enorme amor que existe em nossos corações, mesmo sabendo que muitas vezes ele será substituído e até rejeitado. Que nós não percamos a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E, acima de tudo, que nós jamais nos esqueçamos que Deus nos ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Que nesta noite a nossa querida Patrícia e todos os outros seres ao nosso redor recebam esta prece que está sendo feita, para que eles possam melhorar, que eles possam ter uma vida normal, saudáveis, que eles possam ter uma vida normal como qualquer um outro tem. Agradeço, Deus, por mais uma noite, por estarmos juntos, reunidos, por termos aprendido mais um pouco sobre o que o Senhor vem a nos ensinar. E agora, concentrados na oração, oremos a oração que o nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens e às mulheres de boa vontade. Que assim seja. Muito lindo. Boa noite, gente. Queridos, fiquem em paz. Amor para excelente todos e noite a gratidão, todos. gente. Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigada pelas energias Até a positivas. próxima. Obrigada pelo passe. Tchau, pelas gente. preces. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada. Parabéns, Dandara. Boa noite. Fique em paz, Patrícia. Um abraço. Tchau. Cuida, né? Bom. Boa noite a todos. Abraço, Marcelo. Tchau, gente. Deixa eu ver como é que eu faço para sair aqui. A outra aula ainda não acabou. Não. Tem um novo anfitrião. Esse.